Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Bem, amados, eu vou iniciar o culto e acho que eu não vou permanecer porque eu tô com um problema na internet, tá certo? Minha internet aqui de casa tá fora desde de manhã, meus dados móveis já foram embora, tô aqui no celular da Paz que eu acho que ela também não vai aguentar muito não, tá certo? Os irmãos, depois de começar, dão um prosseguimento aí ao culto, né? Vamos começar
com oração. Vamos pedir para Poliana fazer a oração inicial, por gentileza, Paulo. Oremos. Pai amado e Pai bendito, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, mesmo que seja de forma presencial. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez nos aproximarmos de Ti e aprender mais de Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui reunido em Teu nome e aqueles que ainda vão entrar, bem como aqueles, Senhor, que infelizmente não poderão participar deste culto. Te agradecemos, Senhor, por cada medida de graça derramada em nossas vidas e te pedimos, Senhor, que continue conosco hoje e sempre. Que a tua palavra, Senhor, que será falada hoje, não somente entre em nossos ouvidos, mas que ela transforme, Senhor, a nossa vida e o nosso coração. Que possamos, Senhor, propagá-la a todas as pessoas que tivermos oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por tudo e te pedimos que continue conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Hoje eu tô aqui, minha situação aqui tecnológica não está boa, né? Não tenho nem como postar o hino, tá certo? Então, o estudo hoje é com o pastor Davi, é isso, pastor? Isso mesmo, Belinha. Amém. Espero que sua internet esteja boa, porque aqui em casa, hoje, desde manhã que tá fora, a gente entrou em contato, disse que ainda volta hoje à noite, não sabe se é a hora, né? Problemas técnicos aí com a Vivo. Mas vamos orar pelo pastor Davi. Logo depois a palavra está com ele para o estudo desta noite. Oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, de estarmos, ó Pai, reunidos com os irmãos, ó Pai amado, para mais uma vez estudar a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas, porque nós sabemos que tudo que acontece é com permissão tua, Senhor, ó Pai amado, para nos edificar, para nos corrigir, ó Pai, para fazer o que lhe apraz, porque tu és soberano e nós te pedimos que tu seja também soberano na nossa vida, Senhor, que nós a cada dia possamos negarmos a nós mesmos, as nossas vontades e se render à tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e que é poderosa para transformar a nossa vida. Seja com o pastor Davi, com sua casa, com sua família, seja com os irmãos também, Senhor, também com seus lares e com seus familiares. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Acho que não, né? Tá sim, pastor. Tá, muito bem. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre um assunto que espero eu ser comum a todos nós, porque a mim é. Nós vamos falar sobre pecado, ou sobre ser pecador. E o nosso tema hoje é justamente esse que eu vou falar agora. Do pecado ao perdão. Do pecado ao perdão. Ou seja, há uma caminhada do pecado até o perdão e um passo a passo até chegar justamente a esse perdão de Deus, a essa restauração espiritual de Deus nas nossas vidas. E uma coisa, acredito, repito, que somos conscientes de que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Por que é que eu digo isso?
justamente porque a Bíblia nos ensina assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. Estamos afastados de Deus enquanto pecadores. E enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, jamais poderemos nos aproximar de Deus, ter comunhão com Ele. E o texto que nós vamos usar como base para o nosso estudo de hoje é um texto muito clássico, que deixa muito claro de que somos pecadores, de que carecemos do perdão de Deus e de que podemos ter esse perdão se nós, com muita sinceridade nos nossos corações, formos à presença do Senhor, confessarmos os nossos pecados, teremos assim o seu perdão. O Salmo 51, eu vou ler agora e peço que os irmãos peguem as suas Bíblias aí e acompanhem comigo essa leitura. O Salmo diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Como eu falei para os irmãos, o nosso tema é do pecado ao perdão. Há todo um processo para ser seguido, feito, desenvolvido por nós, para termos aí, ou sentirmos a paz do perdão de Deus. Então, segundo nos ensina o homem, segundo o coração de Deus, há esse processo, porém, Davi deixa muito claro que há um desejo em Deus, um desejo no nosso Deus, de nos perdoar. E, irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus. Por quê eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus faz com que Davi não só se arrependa dos seus pecados, mas que ele deixe registrado e seja muito sincero nos seus registros, nos mínimos detalhes, mostrando o quanto ele é pecador e o quanto ele carece do perdão de Deus, para que nós tenhamos assim acesso a esses escritos de Davi, essas declarações, estas orações de Davi, e assim também aprendamos
qual o passo a passo, o que nós devemos fazer para assim termos de Deus o seu perdão e sentirmos paz no nosso coração, porque nos aproximamos do Senhor através do seu perdão para com as nossas vidas. Então vejam, o que eu devo fazer quando eu peco? A partir do momento que eu peco, segundo nos ensina o homem, segundo o coração de Deus, o primeiro passo a darmos é justamente clamar pelo perdão do Senhor. Veja o que é que Davi diz no versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Clamar ao Senhor pelo seu perdão. Clamar ao Senhor pelo seu perdão. Esse é o primeiro passo. Agora, é interessante a forma como Davi faz isso, irmãos. Porque uma coisa, estamos certos, que nós devemos clamar ao Senhor pelo seu perdão. Agora, outra coisa que nós devemos levar em consideração é como nós fazemos isso, quais os argumentos que devemos usar. Vejam os argumentos de Davi. Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Percebam, não é segundo a benignidade dos homens. E benignidade é misericórdia. Um dos significados da palavra benignidade é misericórdia. Então, Davi está dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, segundo a tua misericórdia, não segundo a misericórdia dos homens. Há uma importância nisso. Porque nós sabemos, irmãos, que se formos depender das misericórdias dos homens, nós estamos fritos, nós estamos enrolados. Eu não sei se você já viu, por exemplo, quando um homem, um assaltante, digamos assim, ele é pego pela população. E aí aquela pessoa começa a clamar por misericórdia. E os homens não têm misericórdia. Nós sabemos que há uma revolta na sociedade com relação a essas pessoas, mas Deus também teria muitas razões e muitos motivos para agir conosco sem ter a menor misericórdia. Então, Davi sabe disso, que o homem em si, pecador, miserável, limitado, ele não tem misericórdia como Deus a tem. Por isso que ele começa a sua oração clamando ao Senhor e clamando ao Senhor que ele tenha misericórdia dele, segundo justamente a sua benignidade. E é interessante que o versículo continua e ele vai ser enfático, falando de misericórdia, e diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Percebam, Davi poderia muito bem ter dito assim: segundo a tua misericórdia, como ele fez na parte primeira, mas ele não fez isso. Ele disse: segundo a multidão das tuas misericórdias, ou seja, muitas misericórdias. Por quê? Porque ele sabe que tem muitos pecados. Muitos pecados. Nós não somos pecadores de um único pecado. E eu acredito que todos nós aqui somos conscientes disso, que cometemos não um só pecado, mas muitos pecados. E Davi sabe disso, e ele é consciente de que, por exemplo, num caso específico, que foi o caso do seu adultério com Batseba, ele é consciente de que não cometeu apenas um pecado, mas multidões de pecados. Nós cometemos, irmãos, infelizmente, multidões de pecados. E por isso que nós devemos, como fez Davi, ir à presença de Deus e clamar por suas misericórdias, mas dizer assim: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão, segundo as suas muitas misericórdias, Senhor, apaga as minhas transgressões.
pois eu sei o quanto eu tenho muitos pecados. Eu tenho muitos pecados, eu sou muito pecador. Isso deve ser um reconhecimento nosso e uma argumentação que nós devemos usar como o grande rei Davi usou na sua oração de arrependimento. Então, o primeiro passo a dar é clamar a Deus por suas misericórdias, é clamar a Deus pelo seu perdão. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é reconhecer e confessar todos os nossos pecados. Primeiro reconhecer e depois confessá-los. Porque uma coisa é eu e você reconhecermos os nossos pecados. Outra coisa completamente diferente, que faz toda a diferença, é quando nós reconhecemos os nossos pecados e passamos a confessá-los diante de Deus. Veja o que aqui nos diz os versos 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É reconhecer e confessar todos os nossos pecados. Olha o que é que Davi diz. Lava-me completamente da minha iniquidade. Irmãos, para muitos, as palavras e iniquidade e transgressão têm o mesmo significado, mas não é bem assim. Pecado é errar o alvo, é deixar de fazer aquilo que Deus propôs que fizéssemos. Transgressão é cometer pecado sabendo que estamos cometendo pecado, ou seja, ser rebelde diante de Deus e não tá nem aí. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer mesmo e pronto. Iniquidade é você ter uma série de pecados ou até mesmo repetir todos os dias o mesmo pecado. O mesmo pecado. E por isso que Davi está dizendo assim, lava-me completamente da minha iniquidade. Ou seja, limpa-me completamente de todos os meus pecados, ou daquele pecado específico que eu cometo todos os dias. Todo instante eu estou cometendo, em todo instante eu estou cometendo. Eu me ajoelho, oro, peço perdão a Deus por aquele pecado. Quando me levanto, eu passo a cometê-lo novamente. Davi está dizendo, Senhor, eu não quero isso mais para a minha vida. Por isso que eu te peço, lava-me completamente da minha iniquidade. E ele continua e diz, e purifica-me do meu pecado. Ele é enfático. Aí ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões. Percebam, ele agora já não diz mais a palavra pecado, nem a palavra iniquidade. Ele passa agora a dizer que conhece as suas transgressões. E transgredir, e transgressão é justamente você cometer conscientemente o pecado. É você ser rebelde, é você ser depravado, é você conscientemente, mesmo sabedor de que aquilo ali está errado, de que está pecando diante de Deus, e você fazer. Então, acerca disso, Davi está dizendo, eu conheço, eu sei quem sou, eu reconheço e confesso que sou um transgressor, que sou um pecador, e peço ao Senhor que o Senhor me livre disso. Ele diz que o seu pecado, que a sua transgressão está sempre diante dele. Sempre. Por isso que ele pede, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, pois eu conheço, eu reconheço quem sou e o que eu tenho feito. Então, irmãos, o primeiro passo a ser dado é justamente clamar a Deus pelo seu perdão. O segundo passo é reconhecer e confessar os pecados. O terceiro passo que nós vamos aprender com o grande rei Davi é saber que quando pecamos, ofendemos a santidade de Deus.
quando nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus. E aí nós vamos repetir, fazer a leitura novamente dos versos 3 e 4 que dizem: pequei contra ti, aliás, o verso 4 que diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A pergunta é: Davi só pecou contra Deus? A resposta é: claro que não. Davi pecou contra muitas pessoas. Davi pecou contra Batseba, porque ela estava lá na casa dele. É bem verdade que ela quis ir até o palácio. Mas, enfim, se Davi não tivesse mandado chamar, ela não teria saído de casa. Então, Davi a prejudicou. Davi pecou contra Batseba. Davi pecou contra Urias quando ficou com a mulher dele, quando mandou Joabe colocar ele na frente do exército para ser morto, ou seja, Davi é culpado. Davi foi um assassino. Davi matou o seu soldado Urias. Então Davi pecou contra Urias também, pecou contra Betseba, contra Urias. Davi pecou contra os soldados que estavam ao lado de Urias e foram mortos. Davi pecou contra Joabe quando o fez entrar nessa situação sem ter nada a ver com a história. Davi pecou contra o povo de Israel. Em resumo, Davi prejudicou muita gente, mas ele olha para o Senhor na sua confissão e diz: pequei contra ti somente. E por que ele diz isso? Ele diz isso porque ele sabe que quando nós pecamos contra alguém, quando nós dizemos coisas contra outra pessoa que desagradam, quando nós prejudicamos a outra pessoa, sobretudo um filho de Deus, uma filha de Deus, nós estamos fazendo isso contra o próprio Deus. Por isso que Davi diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então o terceiro passo é saber que quando pecamos, ofendemos a santidade de Deus. Agora, é interessante, irmãos, observarmos as palavras de Davi também nesse verso, porque ele diz assim: pequei contra ti somente. E aí ele continua e diz: e fiz o que é mal perante os teus olhos. Irmãos, infelizmente, quando nós cometemos os nossos pecados, parece que há uma cegueira no nosso entendimento, porque nós não compreendemos que estamos diante de Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Jesus Cristo nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que nós não temos como fugir da presença de Deus se descermos para o lugar mais baixo, mais fundo da terra, ali o Senhor está presente. Se subirmos para o lugar mais alto da terra, ali o Senhor se faz presente. Não há como fugir da presença de Deus. Então, o quanto é sério, irmãos, quando pecamos, porque pecamos, cometemos os nossos pecados, cometemos os nossos erros, cometemos as nossas mazelas diante de um Deus que é santo. O quanto é grave isso. E Davi sabe disso, e ele confessa na sua oração dizendo: e fiz o que é mal perante os teus olhos. E a palavra mal aí está escrita com o que é um agravante a mais, porque mal aí é de maldade mesmo, maldade mesmo. Então Davi diz: eu fiz o que é mal diante de ti, Senhor, perante os teus olhos. E por ter feito isso, ele chega a uma conclusão e diz: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, em outras palavras, Davi está dizendo: tudo que o Senhor falar de mim, eu aceito.
o Senhor será justo. E tudo o que o Senhor fizer comigo, eu aceito, porque o Senhor será puro. Então eu reconheço de fato, que ofendi a tua santidade e careço do teu perdão. Então o primeiro passo é clamar ao Senhor pelo seu perdão. O segundo passo, que nós vimos é reconhecer e confessar os nossos pecados. O terceiro passo é saber que quando pecamos, ofendemos a santidade de Deus. E aí o quarto passo é não tentar justificar os erros, mas assumi-los inteiramente. Veja o que ele diz no versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás justo no teu falar e puro no teu julgar. É não tentar justificar, eu fiz isso por causa daquilo. Por exemplo, como fizeram Adão e Eva lá no paraíso. Adão, por que fizeste isso? Aí Adão responde a Deus, foi a mulher que tu me deste. Ela é a culpada. Se não fosse ela, eu não teria feito. Ou seja, ele tenta justificar o seu erro, justificar o seu pecado. Eva, por sua vez, diz, foi a serpente. Se a serpente não estivesse lá, se a serpente não estivesse me enganado, eu não teria pecado. Então eles tentam justificar os seus erros, justificar os seus pecados. Já Davi não. Davi diz assim, o errado aqui foi eu. O pecador aqui sou eu. Davi poderia muito bem ter dito de forma pecaminosa, foi porque ela inventou de tomar banho com a janela aberta. E aí eu passei e vi, o senhor sabe que o homem, a fraqueza, né? O homem é fraco. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tentar justificar de alguma forma, tentar colocar alguém como culpada. Davi não faz isso. Davi reconhece que ele é o único culpado. Irmãos, nós não podemos tentar justificar os nossos erros, os nossos pecados, apontando para os erros dos outros. Nós precisamos aprender com o rei Davi, que reconhece os seus erros e não tenta justificar os seus erros, não tenta justificar os seus pecados, mas assume que foi o errado na história. É por isso que ele diz o que está escrito no versículo 4. Eu pequei contra ti e fiz o que é mal perante os teus olhos. O errado aqui sou eu. O errado sou eu. O culpado sou eu. O pecador sou eu. Eu sou o único responsável por tudo que está acontecendo. Por mais que saibamos que o outro também erra, que o outro também peca, que o outro não é perfeito, mas nós precisamos reconhecer de fato que nós somos pecadores e, sobretudo, reconhecer que nós pecamos mais uma vez e irmos à presença de Deus dizendo, o único culpado aqui sou eu. Deixe que o Senhor trate com o outro, mas nós precisamos realmente estar na presença de Deus como aqueles que são os únicos culpados, que são os únicos responsáveis pelos nossos atos pecaminosos. Então, o quarto passo é não tentar justificar os nossos pecados, mas reconhecê-los e confessá-los diante de Deus. O quinto passo é entender que é pecador por natureza, de nascença. Nós nascemos assim. Nós somos o nosso principal problema e esse problema vem justamente do berço. Veja o que ele diz no verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós não somos uma folha em branco. Nós não somos influenciados pelo meio. Não são as pessoas que estão nos levando a pecar. Não é o ambiente que nós frequentamos que nos faz pecar. É o nosso coração.
que é pecador. A Bíblia nos alerta justamente a isso, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então Davi diz, no versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu já nasci com esse problema. Que problema? Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E é interessante quando a gente, eu não sei se foi domingo, o reverendo Saul ministrando o estudo do EBD e citou o bebezinho, né? A criancinha, que a gente chama de santinho, de anjinho e tal, mas a Bíblia deixa muito clara que aquele anjinho, aquele santinho é um pecadorzinho. Tem a essência do pecado nele. E quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro de uma história verídica que conta de um engenheiro na Mata Amazônica que achou uma cobra coral, um filhotinho de cobra coral. E ele pegou aquele filhotinho bem pequenininho, colocou na palma da sua mão e disse mostrou para os seus colegas de trabalho e disse: olha que coisa linda, olha que bebezinho lindo. E aquela cobrinha pequena picou a sua mão e aquele homem chegou a falecer. Ou seja, independentemente do tamanho da cobra, independentemente de que seja, se for uma cobra adulta ou uma cobra criança, bebê, ela tem a mesma coisa na sua essência, ela tem o mesmo veneno. Da mesma forma somos nós, mesmo que seja um ancião ou um bebezinho de colo, somos pecadores. E Davi diz: eu reconheço e eu sei quem sou. Eu sou um pecador e sou um pecador desde o momento da minha gestação, desde o momento da minha formação. Por isso que ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, entende que é pecador por natureza. Sexto passo: pedir a Deus sabedoria para mostrar a verdade da além aparência, ou seja, de além de uma aparência de piedade. Veja o que ele diz no versículo 6. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, ser sábio é mostrar para Deus os seus pecados mais íntimos. Nós temos duas opções, irmãos, quando pecamos. Colocarmos uma cara de piedade para enganar os outros, ou confessar os pecados mais íntimos que temos ao Senhor. É por isso que Davi está dizendo: eis que te comprases na verdade do íntimo. Deus tem prazer em que nós venhamos à sua presença e confessemos os nossos pecados mais íntimos. Aqueles que julgamos que ninguém sabe que eles existem, porque colocamos uma cara de piedade e enganamos as pessoas. Mas nós sabemos que a Deus ninguém pode enganar, pois ele sonda os corações e frequenta os lugares mais profundos das nossas almas. Ele sabe exatamente quem somos, ele sabe exatamente o que fazemos, ele sabe exatamente o que pensamos. E ele quer, mesmo sabedor de tudo o que ocorre conosco, ele quer que venhamos confessar diante dele todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. Então, o que é que nos ensina o sexto passo? Ensina que devemos pedir a Deus sabedoria para mostrar a Ele, mesmo sabendo que Ele já sabe, mas para mostrar a Ele os nossos pecados mais íntimos. Sétimo passo: só Deus pode nos purificar. Só o Senhor. É por isso que Jesus nos ensina na sua palavra dizendo:
Sem mim, nada podeis fazer. Veja o que aqui diz o versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Há todo um processo de santificação. E por mais que entendamos que devemos, com todas as nossas forças, buscarmos a santificação, a sua palavra nos ensina a buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, por mais que sejamos conscientes de que nós, com as nossas próprias forças e com todas as nossas forças, devemos buscar a santificação dia após dia, ainda assim devemos ser conscientes de uma coisa: só o Senhor pode nos limpar, só o Senhor pode nos purificar. Por isso que Davi pede isso a Deus e nós devemos pedir também ao Senhor. Purifica-me, Senhor, com hisopo. Hisopo era algo que era usado para limpar os leprosos. Era um produto forte que a medicina da época usava para fazer a limpeza no corpo dos leprosos. Então Davi está dizendo assim, olha, o desinfetante mais poderoso é esse que o Senhor deve usar para me purificar. Por isso que ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Primeiro ele diz: o Senhor é quem tem que me purificar, porque se depender de mim, eu não vou conseguir. Aí depois ele diz: o Senhor é quem tem que me lavar, porque se depender de mim, eu não vou conseguir. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos purificar. Só o Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Oitavo passo: sentir-se verdadeiramente perdoado por Deus. Isso é de fundamental importância, irmãos. Veja o que aqui Davi diz no versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para, é, para que exultem os ossos que esmagaste. Ou seja, me faz sentir perdoado por ti, Senhor. Não dar ouvidos, irmãos, àquelas pessoas que apontam os nossos pecados cometidos no passado e confessados é fundamental para termos uma compreensão de que somos, de que fomos perdoados por Deus. Porque por vezes, irmãos, nós escutamos e ouvimos de pessoas que falam de coisas que cometemos no passado e que trazem à tona algo do passado para nos ferir, para apontar os nossos erros, para mostrar o quanto somos fracos, para mostrar que nós não temos mais nenhum direito de estarmos diante de Deus, porque somos pecadores miseráveis e cometemos coisas graves, falhas graves. Davi diz assim: Senhor, me faz sentir perdoado por ti, porque isso é fundamental, porque eu sei que vou enfrentar lutas, porque eu sei que eu vou enfrentar preconceitos, porque eu sei que as pessoas vão olhar para mim e ao invés de enxergar um perdoado, vão enxergar um pecador que fez coisas graves no passado, mas jamais vão reconhecer que eu confessei o meu pecado, eu reconheci o meu pecado e eu fui perdoado por Deus e não devo absolutamente nada para ninguém, porque a Bíblia me ensina que Deus me perdoou, que Deus me libertou do pecado, que Deus recebeu a minha oração de confissão e reconhecimento e que não há sobre mim nenhuma condenação há, pois a sua palavra diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram perdoados por Deus através de Cristo Jesus. Então, sentir-se verdadeiramente perdoado por Deus é fundamental. Primeiro você tem que reconhecer, clamar a Deus pelo seu perdão, confessar o seu pecado diante dele e depois você ter que sentir de fato que foi perdoado por Deus
para continuar seguindo na sua caminhada cristã. Nono passo: pedir a Deus um novo coração. Veja o que é que ele diz no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Precisamos pedir, irmãos, todos os dias que Deus coloque em nós um novo coração. E vejam, quem está fazendo isso, quem está dizendo isso, quem está pedindo isso é Davi. E quem foi Davi? Homem segundo o coração de Deus. É esse homem que é segundo o coração de Deus que está pedindo a Deus: eu preciso de um novo coração. E veja, irmãos, Davi não está dizendo que nós devemos pedir a Deus que ele conserte o nosso coração. Não. Davi está dizendo que precisa que Deus faça uma cirurgia, um transplante. Arranque o coração de pedra e coloque um coração de carne. Coloque dentro de nós um novo coração. Um novo coração. Cria em mim um novo coração. Não é um conserto do coração antigo. É uma cirurgia, é um transplante, é uma retirada de um coração velho e a colocação de um coração novo. Nós precisamos fazer esse pedido a Deus todos os dias. Todos os dias. 10º passo: sentir-se pronto a servir a Deus no seu reino. É dizer exatamente o que Isaías disse, quando confessou o seu pecado e recebeu o perdão de Deus. Eis-me aqui. Independentemente, irmãos, de quem fale de você, de quem aponte o seu passado, de quem diga o quanto você foi pecador, de quem mostre e lembre o quanto você fez coisas absurdas, tenha só uma coisa em mente: Deus te perdoou porque você reconheceu o seu pecado, você reconheceu o seu erro, você confessou as suas transgressões, as suas iniquidades, os seus pecados, e Deus te perdoou. E estando perdoado por Deus, você agora está apto a trabalhar pelo reino de Deus. Não dê ouvidos ao mundo que te acusa e que te faz lembrar dos seus pecados já confessados e perdoados. Não dê ouvidos a pessoas que apontam os seus erros do passado. Não dê ouvidos. Siga em frente, servindo a Deus como alguém que já foi perdoado por Deus e que agora está, de fato, apto, limpo, perdoado e pronto para servir ao Senhor no seu reino. Então, é fundamental sentir-se pronto a servir a Deus no seu reino. Veja o que aqui Davi diz nos versículos 12 e 13. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Veja o que aqui Davi está dizendo: Senhor, traz para mim a paz do teu perdão, para que eu continue sendo um pregador da tua palavra, sendo um professor da tua palavra, sendo um evangelista da tua palavra, sendo um mensageiro da tua palavra. Ou seja, a partir do momento que nós nos sentimos perdoados por Deus, porque confessamos e reconhecemos os nossos pecados, o Senhor agora vai contar conosco para a sua obra. E mais uma vez eu lembro justamente de Isaías, o profeta Isaías, que disse, quando ouviu do Senhor: quem nós enviaremos? Ele disse: eu estou aqui, conte comigo, pode me enviar. Ou seja, eu estou pronto porque fui perdoado por ti, Senhor. E agora, sendo perdoado por ti, eu estou pronto a trabalhar em prol do teu reino. Sinta-se perdoado por Deus. Por mais que as pessoas lembrem-se constantemente
dos seus erros do passado, ainda assim, não aceite mais essa observação, não aceite mais essa condenação, porque o Senhor já te perdoou e você agora está pronto para servi-lo no seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. 11º passo: orar ao Senhor pelos demais irmãos para que Deus os livre do mal. Versículo 18 diz assim: faze bem a Sião segundo a tua vontade e edifica os muros de Jerusalém. Ou seja, pedir a Deus em oração pelos outros para que não caiam no mesmo pecado ou até mesmo em outros pecados. Não é ter o desejo no coração de que aconteça a mesma coisa com o outro que te acusou, mas é orar ao Senhor: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Livra-os, Senhor. Não permita, Senhor, que eles passem por isso que eu estou passando, o que eu já passei. Livra-os desse mal, livra-os das tentações. É orarmos, irmãos, uns pelos outros. Infelizmente, muitas vezes nós somos bons observadores dos pecados dos outros. Parece que ficamos na torcida para que o outro caia em pecado. A palavra de Deus nos ensina diferente, que devemos agir de forma diferente, quando ele diz que devemos orar uns pelos outros, para que aqueles que não passaram por aquilo que você e eu já passamos, não cometeram o pecado que você e eu já cometemos, caiam na tentação e passem pelo mesmo processo. Então, Davi nos ensina, no último passo que iremos considerar nessa noite, que devemos orar ao Senhor pelos demais irmãos, para que Deus os sustente e os livre do mal, os livrem de todas as tentações. Não os deixe, não os permitem cair nos erros que caímos ou até mesmo outros erros. Que Ele, pois, nos abençoe. Como o Beguinha sempre faz, se algum irmão quiser fazer alguma colocação, quiser tirar alguma dúvida, os irmãos fiquem à vontade nesse instante. Ficou muito claro, pastor Davi. Amém. Ficou muito claro. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Eu estou aqui, só estou logado como Maria da Paz. Os irmãos estão ouvindo aí, então, né? É só lembrando, né, pastor? A quem pouco se perdoa, pouco se ama, né? A quem muito se perdoa, muito se ama, né? A gente às vezes Verdade. se engana, né? Pensando que quando a gente comete um erro grande, né? Grande para a sociedade, mas para Deus tudo é pecado, né? Um pecado que Exatamente. tem consequência para que Deus não perdoa, né? Mas é isso que nós vemos, o amor de Deus, quando Ele perdoa, né? Como vamos dizer, entre aspas, um grande perdão, né? E a palavra também nos ensina, como disse o pastor, né? Não para a gente torcer para que o irmão caia, né? Mas mesmo que o irmão tenha feito alguma coisa contra você, né? Mas a palavra nos adverte, né? Sai daquele que diz bem feito, né? Antes nós devemos Isso. pedir a Deus, né, que ele não venha a errar. Mesmo que ele já tenha errado conosco, mas que ele venha a acertar nas demais coisas para com Deus. Tá? Isso mesmo. Então, mas era só isso mesmo que eu queria falar. Pode ficar à vontade para terminar, pastor. O estudo eu já terminei. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Nós devemos seguir o nosso mestre, né? Ai de nós se não fosse o perdão de Deus, né? Nós estaríamos todos condenados, né? Mas pela misericórdia, pelo perdão que Deus nos concede através de seu Filho amado, que desceu à cruz, né? Sofreu, padeceu, não tendo errado pelos nossos erros, pelos nossos pecados, né? Vamos
encerrar, vamos orar nessa noite, né? Lembrando que amanhã tem oração com a SAF, dirigida pela SAF, né? Sábado, todos nós devemos estar na igreja, né? Para o seminário teológico, né? Pastor Wellington vai estar ministrando a palavra, né? Os irmãos que estão aqui presentes possam ir e leve mais, umas 5 pessoas a mais. Brincadeira, mas que nós devemos convidar, levar aquele que nós possamos, né? Incentive o irmão aí que mora perto de você, né? Dê uma carona a ele, né? Convide outros irmãos para que estejamos todos na casa do Senhor no próximo sábado, para louvarmos, engrandecermos e aprendermos mais e mais da sua palavra. No domingo, os cultos normais, né? Escola dominical e o culto à noite. Oremos, né? Encerrando o culto esta noite. Amém. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi lida, foi explicada, né? Que, ó Pai, ao teu exemplo, nós venhamos, Senhor, a perdoar os nossos irmãos que erram contra nós e também que tu possa nos encorajar a confessarmos as nossas falhas quando errarmos contra os irmãos, né? Se não for assim, em vão oramos a oração modelo que tu deixaste, né? E pedimos que tu nos perdoe à medida que nós perdoamos os nossos irmãos. Que nós possamos perdoar para que nós possamos também ser perdoados. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Até a próxima. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Uma boa noite para todos e a paz do Senhor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo